Olá, bom dia. Vamos iniciar a nossa live de quinta-feira, né? Nossas lives têm acontecido aqui normalmente às terças e quintas, como eu tenho anunciado para vocês previamente. Nosso horário de live tem sido às 6 horas da manhã aqui no horário de Manaus e às 7 horas, né? Horário de Brasília. Então a gente tem programado essa nossa conversa todas as terças e quintas nesse horário, tá, gente? Então fiquem atentos, a gente tem trazido alguns assuntos aqui a respeito de credenciamento, né? As funções do analista de credenciamento, né? Todas as questões que envolvem o trabalho desse profissional. E é esse o meu objetivo, tá? Trazer para vocês sempre aqui coisas que vão acrescentar, né, sobre esse nosso tema, sobre esse assunto que envolve esse profissional. Tá bom, gente? Chamem aí as pessoas, mandem aqui, apertem nesse aviãozinho, chamem gente aí, chame o número máximo de pessoas que tiver aqui pra gente aprender, pra gente debater aqui sobre esse assunto. Esse é um assunto bem interessante para o conhecimento de todos que querem se envolver nesse campo de trabalho. Tá bom, galera? E como eu avisei ontem na programação de hoje, a gente vai falar sobre a estrutura da tabela de honorários médicos mais utilizada, né? Que hoje é a CBHPM. Eu já falei aqui que esse profissional que quer trabalhar nesse ramo, ele precisa conhecer bastante, inclusive, sobre a área de saúde, né? Não precisa necessariamente ser um profissional de saúde, mas ele precisa conhecer a área de saúde, e uma dessas áreas é saber avaliar tabelas, saber analisar tabelas, saber entender como chegar ao valor dessa tabela. Tabela, às vezes, como a tabela de honorário que nós vamos ver hoje, ela sugere, ela nos informa apenas regras para chegar a esse valor, tá? Se o prestador para o qual nós trabalhamos não tiver um sistema de gestão que faça esse cálculo para você, analista de credenciamento, precisa chegar a esse valor para elaborar uma proposta estruturada, tá? Para elaborar uma proposta que tenha respaldo técnico, que tenha todos os respaldos que estão definidos nas regras da tabela que você vai negociar, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a tabela CBHPM, que é uma publicação da Associação Médica Brasileira. CBHPM significa Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, tá? Oi, Aline, oi, João, muito bem, acordaram cedinho, tá? Então, essa classificação ela é publicada, essa revista ela é publicada pela Associação Médica Brasileira, tá? Todas as suas edições são de competência da Associação Médica Brasileira. E é sobre essa tabela que nós vamos falar hoje. Nós vamos entender a estrutura dessa tabela, tá bom? Então, essa tabela, gente, ela é estruturada, em 4 capítulos, tá? 4 grandes capítulos. O primeiro capítulo dessa tabela, ele fala sobre os procedimentos gerais. Ele mostra para você a estrutura desses procedimentos gerais. E aí, quais são esses procedimentos gerais? Alguns deles, né? São os procedimentos básicos, como visita médica, como atendimento ao recém-nascido, tá? A remoção, alguns procedimentos básicos mesmo, procedimentos gerais, que você vai utilizar dentro da sua estrutura de cobrança. Esses são alguns dos procedimentos gerais classificados nesse capítulo 1. O capítulo 2, ele traz os procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, tá? Ele trata sobre esses procedimentos. O capítulo 3 da revista, ele traz os procedimentos cirúrgicos invasivos. Esses procedimentos cirúrgicos, eles vão detalhar cada segmento do corpo. Ele vai falar sobre cada segmento do corpo, tá? E são os procedimentos cirúrgicos invasivos, tá bom? O capítulo 4, ele fala sobre os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, tá? São todos os procedimentos realizados com o fim de elucidar um diagnóstico e, em algumas situações, tratar também. Mas são os procedimentos de diagnóstico e terapia, tá bom? Ele não se classifica por... Algumas pessoas pensam que a tabela ela é subdividida por especialidades. E não, tá, gente? É subdividida por capítulos, da forma que eu falei. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Capítulo 1, procedimentos gerais. Capítulo 2, procedimentos
clínicos ambulatoriais hospitalares. Capítulo 3, procedimentos cirúrgicos invasivos. E capítulo 4, que são os procedimentos de diagnose e terapia, tá bom? E aí, como é que se apresenta essa tabela? Essa tabela é estruturada de que forma? Como é que você visualiza essa tabela? Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui um slide que vai mostrar com clareza aqui a estrutura da tabela, tá, gente? Para que nós falemos aqui de forma que vocês consigam visualizar o que eu estou dizendo. Eu não sei se o tamanho da letra, se o slide aqui tá claro. Alguém fala para mim aí se tá dando para entender? Aline, tá dando para visualizar esse slide? Dá para ver pelo menos a estrutura? A gente vê que são 6 colunas, né? Fala para mim se vocês estão conseguindo visualizar, gente. Eu vou explicar para vocês cada coluna dessa. Não sei se tá nítido. Tá dando para ver? A Aline disse que tá. Então tá bom. Então vamos falar sobre essa estrutura que você tá vendo aí. Como eu falei para vocês, quando o sistema de gestão da empresa quando a empresa que você trabalha, para qual você trabalha, tem um sistema de gestão, beleza, João, obrigada. Então tá bom, vamos lá. Quando essa empresa tem um sistema de gestão, você consegue parametrizar esse sistema, né? Parametrizar significa definir as regras contratuais, as regras de negócio. Você vai colocar em cada ponto específico lá do seu sistema. Então, você já parametriza esse sistema de forma que ele vai disponibilizar para você o valor desse serviço. Você não vai precisar preocupar-se no sentido de fazer esse cálculo aqui. Oi, Ivan, tudo bem? Mas se a empresa não tiver, como eu falei para vocês, vai ser necessário você fazer esse cálculo. E para fazer esse cálculo, você precisa entender essa tabela. Você vê que você olha para essa estrutura e você não está vendo nenhum valor. Tudo que vocês estão vendo aqui, gente, não são valores, são regras, tá? Então, vamos falar sobre cada uma delas, o que representa cada coluna dessa. Pronto, então vamos lá. Oi, Adriana, tudo bem? A primeira coluna, gente, que vocês estão visualizando aí, são 10 números. Esses números são as codificações TUS, tá? Cada codificação dessa representa um procedimento desse que você está vendo aí, tá? Essa é a classificação, é a codificação TUS. E o que é a codificação TUS? O que é TUS? A TUS é a terminologia única da saúde suplementar, tá? Os procedimentos, tanto materiais, medicamentos, todos os itens, todas as naturezas de despesa que transitam hoje pela saúde suplementar, elas devem ser transitadas com base numa terminologia única definida pela Agência Nacional de Saúde. Essa é a TUS, e TUS significa Terminologia Única na Saúde Suplementar. Nem sempre o procedimento, nem sempre um determinado item tem TUS, procedimento sempre tem, mas alguns materiais não tem, mas aí vai na regra da tabela própria. Nós vamos ver hoje a respeito da TUS, porque o procedimento está definido com uma codificação TUS, tá bom? Então, nós temos a primeira coluna aqui com a codificação TUS. Ela vai direcionar para um procedimento desse. Esse procedimento está no rol da ANS, tá? Alguns não estão. Quando não estão, deve ser avaliado de forma diferenciada. Mas essa é a TUS. Na segunda coluna, nós temos a descrição desse procedimento. Essa descrição também é definida no rol da ANS, tá? Na terceira coluna, nós temos o porte do serviço, o porte do cirurgião. E o que é esse porte? Esse porte, aqui você verifica que ele te mostra aqui, ó, 2A, 2B, 3C, ele é um número, ele é alfanumérico, né? Ele é definido como alfanumérico, mas ele é direcionado para um valor. Esse valor é pré-definido. Quem pré-define esse valor é a Associação Médica Brasileira. A cada publicação da CBHPM, atrelada a ela, vem os portes cirúrgicos, os portes dos serviços. Então, cada porte desse equivale a um valor que já foi pré-definido pela Associação Médica Brasileira. Você vai encontrar o valor vendo aqui o porte que está direcionado, vai buscar lá na publicação da revista e vai encontrar o valor para cada número desse aqui que você está vendo, tá?
A quinta coluna, a quinta coluna, gente, que vocês estão vendo aí, ela equivale a UCO, gente. Vocês sabem o que é UCO? É unidade de custo operacional, tá? Essa unidade de custo operacional, ela vem também na publicação que é trazida pela Associação Médica Brasileira junto a esses portes, junto à definição de valores desses portes aqui, os portes de serviços que eu falei para vocês aqui, os portes cirúrgicos. Então, a cada publicação da Associação Médica Brasileira, ela publica também os valores dos serviços e os valores da unidade de custo operacional, tá? A UCO significa unidade de custo operacional. E o que vocês visualizam aí não são valores, vocês estão visualizando quantidades, tá? Unidade de custo operacional. Vocês estão vendo quantidades, tá? Não estão vendo valores. E para que serve essa unidade de custo operacional? Por que ela foi definida para a composição desse serviço, de cada serviço desse? Vocês observem que nem sempre tem aqui custo operacional. Você observem que em algumas colunas vocês vão ver apenas um traçadinho. Você não vai ver nenhuma numeração. Significa que para esse procedimento não requer custo operacional. E o que é esse custo operacional? Para que ele serve? Por que ele veio definido nessa tabela? Eu vou ler na íntegra para vocês e depois eu vou falar para vocês qual é a importância do analista de credenciamento, o que é mais importante dentro da unidade de custo operacional ser analisado por esse profissional, o analista de credenciamento, tá bom? Então eu vou ler na íntegra para vocês aqui o que diz a tabela. A unidade de custo operacional, ela diz que ela deve ser utilizada com o fim de cobrir os custos com depreciação de equipamentos, manutenção de mobiliários, imóveis, aluguéis, folhas de pagamentos e outras despesas comprovadamente associadas aos procedimentos cirúrgicos. Vocês entenderam? Eu vou repetir, tá? Porque é importante que vocês entendam o que está contemplado dentro da unidade de custo operacional. Eu vou repetir para vocês. Unidade de custo operacional é utilizada com o fim de cobrir os custos com depreciação de equipamentos, com a manutenção desses equipamentos, com mobiliários, imóveis, aluguéis, folhas de pagamentos e outras despesas comprovadamente associadas aos procedimentos cirúrgicos. Então, vejam que esse serviço que está requerendo para a realização dele, que requer para a sua realização, a unidade de custo operacional, está previsto um custo. Significa que foi entendido que existe um custo para realizar esse procedimento, normalmente com a utilização de aparelho e as demais observações que eu falei para vocês. Oi, Mônica, seja bem-vinda. E o que diz mais? O que é interessante o analista de contratos, o analista de credenciamento saber a respeito dessa unidade de custo operacional? Além disso, oi Iris, bom dia, seja bem-vinda. Além disso, a revista CBHPM, ela diz que é permitido a negociação de uma banda de 20% em cima dessa unidade de custo operacional. Então, analista de credenciamento, você precisa saber que desse valor definido pela Associação Médica Brasileira como unidade de custo operacional, essa banda significa a possibilidade de negociação. Então, você pode negociar até 20% para mais ou para menos do valor estabelecido pela Associação Médica Brasileira, tá? Nesse exemplo aqui dessa revista que eu estou trazendo para vocês, essa referência é a tabela CBHPM 2012. Na tabela CBHPM 2012, a gente trouxe aqui também, nós vamos ver um cálculo daqui a pouco do procedimento, nós trouxemos a unidade de custo operacional ao valor de R$ 14,33, tá bom? Então, significa que você, analista de credenciamento, é respaldado para você negociar um valor de 20% para mais ou para menos em relação a esse valor da unidade de custo operacional de 14,33. Então, para isso, você precisa saber o quê? Os custos que envolvem esse procedimento. Para eu negociar, para eu saber que eu posso reduzir esse valor da unidade de custo operacional, eu tenho que saber se esse procedimento que está sendo executado
quais são os meus custos envolvidos, quais são os custos envolvidos nesse procedimento executado, tá? Se eu entender que os valores não chegam, é possível eu trabalhar com valor inferior a isso, bom que eu consigo negociar um valor menor do que está estabelecido na Associação Médica Brasileira. Se eu tenho um custo muito elevado, eu posso acrescentar até 20%. Eu posso sempre na base da negociação, né, gente? Isso é algo que está aberto para negociação. Não é que eu vou fazer, está definido na tabela, então eu vou jogar 20% porque eu entendo que o meu custo é superior ao que espera lá, o que está dizendo aqui na descrição do que prevê os custos. Não, eu vou negociar com a operadora, eu vou negociar com o meu possível parceiro de negócio aqui que está prestes a credenciar. Tá bom? Então, o que é importante saber que existe essa margem de negociação pré-definida em cima da unidade de custo operacional. Tá bom, gente? E a sexta coluna, ela referencia o porte anestésico. O que significa esse porte anestésico? Eu acho que cortou aqui, gente. Cortou. Essa aqui é a quinta coluna. É porque cortou. Tem mais uma coluna aqui para o lado. Esse slide está cortado. Esse primeiro aqui não é o porte anestésico, é o auxiliar. Quem é esse profissional? Quem é esse auxiliar? Quando o procedimento requer a participação de mais de um profissional, significa que esse profissional ele é considerado o auxiliar da cirurgia, tá? E esse auxiliar, ele recebe parte do valor definido como porte cirúrgico aqui. Então, ele vai receber quanto? O primeiro auxiliar, a gente fala o primeiro auxílio, a tabela, ela diz que ele recebe a 30% do valor estabelecido para o cirurgião. Essa regrinha que eu estou falando para vocês aqui a respeito dos auxiliares, gente, ela vai até a publicação inferior a 2018. A partir da 2018, a regra é outra, mas a gente fala sobre isso no outro momento, tá? As publicações anteriores a 2018, a regra é essa. 30% se paga para o primeiro auxiliar e 20% para os demais auxiliares, caso a cirurgia requeira mais de um auxiliar, que em algumas situações vai até 4 auxiliares. Então, para o primeiro auxiliar se paga 20% do valor do porte do cirurgião e para os demais auxiliares se paga 20%. Primeiro auxiliar 30%, tá? E os demais auxiliares 20%, tá bom? Então, essa coluna representa o profissional auxiliar da cirurgia. Existe uma outra coluna que vocês não estão visualizando aí, que eu estou vendo que o slide está cortado, mas existe uma outra coluna que é referente ao profissional anestesista. Vai participar do ato anestésico referente à cirurgia que está sendo informada. Esse porte anestésico, ele varia do 1 ao 8. E essa numeração do 1 ao 8, ela faz referência ao valor estabelecido no porte do cirurgião. Tá bom, gente? Você vai ver, quando você visualizar a tabela de porte anestésico, você não vai ver valor nenhum. Você vai ver o porte 1 direciona para um porte cirúrgico. E esse porte cirúrgico, ele está definido o valor lá na publicação que eu falei a vocês, que é estabelecida pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, a cada publicação dessa revista. Então, você olha para essa estrutura aqui e você não está vendo nenhum valor, mas você sabe como chegar a esse valor, né? O valor do porte cirúrgico vem pré-definido pela Associação Médica Brasileira. A unidade de custo operacional vem trazendo para você a quantidade, e essa quantidade você vai multiplicar pelo valor definido também pela Associação Médica Brasileira em cada publicação. Ela vai trazer o valor dessa unidade de custo. O auxiliar, você já viu que é percentual do porte cirúrgico, né? E aí vai 30% para o primeiro auxiliar e 20% para os demais. E o porte anestésico, a gente viu que equivale ao porte do serviço, né? Ele direciona para um porte do serviço. Com essas informações, a gente consegue chegar ao valor do procedimento, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver o cálculo de um procedimento, para a gente ver como é que a gente chega ao valor de um procedimento só com base nessas informações e com base nessa explicação que eu falei para vocês até o momento, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar outro slide, tá, gente? Tenham paciência comigo, que eu sou meio enrolada com isso aqui, só um pouquinho. Consegui, Aline, tô de parabéns, veja aí.
Mas eu vejo que tá cortando aqui para vocês, né? Alguém me responde aí se tá dando para ver direitinho? Oi, Anderson, bom dia. Alguém responde para mim aí, gente? Tá dando para ver? Vocês conseguem visualizar? Eu vendo daqui, que eu sou um pouco ceguinha, tá bem apagado para mim. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, gente. Mas eu vou explicando aqui, como eu já falei para vocês do que se trata cada um deles. Não tá cortado não, Aline? Então tá bom. Eu vou continuar falando aqui, tá? E aí vocês acompanhem e me digam aí se tá dando para entender, tá bom? Então vamos lá. Essa estrutura aí, o que nós vamos ver agora, é um cálculo, tá? É um cálculo referente a um procedimento cirúrgico que está dentro da tabela CBHPM 2012, com a referência de unidade de custo operacional ao valor de 14,33, tá? Que esse valor vem definido pela AMB, como eu falei para vocês. Nesse quadrado azul aqui, gente, esse primeiro quadradinho menorzinho, só está definindo aqui para vocês a estrutura desse procedimento. Esse procedimento, ele traz o porte 9B, a quantidade de custo operacional dele é 14,99, ele tem apenas um auxiliar e o porte anestésico dele é o 5, tá? Então, aqui a gente viu aquelas estruturas lá da tabela que eu acabei de falar com vocês, tá bom? O valor do porte 9B, que é trazido para esse procedimento, ele é R$ 753,99, tá? Esse valor eu não trouxe da minha cabeça, ele tá lá na publicação, tá? Tá lá na publicação referente a CBHPM 2012. O valor dele é R$ 753,99. O valor da unidade de custo operacional, eu já falei para vocês que da CBHPM 2012 é R$ 14,33, tá? Nós vamos trabalhar com base nesse valor da unidade de custo operacional. A regra para o cálculo do pagamento do primeiro auxiliar, nós já vimos que é 30% sobre o valor do honorário do cirurgião. 30% sobre o valor do honorário do cirurgião. Pronto. E esse procedimento, ele requer apenas um auxiliar, tá? A equivalência do porte anestésico 5, que nós já vimos que esse procedimento requer o porte anestésico 5, ele é equivalente ao porte C, que custa R$ 540,33, definido também lá na publicação da CBHPM, né, 2012. Nós estamos trabalhando no procedimento cirúrgico, que é a ressecção endoscópica de próstata, tá? Então, a estrutura foi essa, tá? Porte 9B, custo operacional, quantidade de 14,99, um auxiliar e o porte anestésico 5, tá bom? Aí falamos sobre os valores de cada item desse e aí a gente vai fazer o cálculo. Como é que a gente vai chegar ao valor desse procedimento? Já sabemos que o porte 9B custa R$ 753,99. Anota e deixa aqui, R$ 753,99. Como é que eu chego na unidade de custo operacional? Multiplica a quantidade do custo pelo valor da unidade, né? Então, 14,33 vezes 19,99, a gente tem o valor de R$ 286,45, tá? Então, o custo operacional para esse serviço é R$ 286,45. O cálculo para o primeiro auxiliar, que a gente já viu que é 30% sobre o valor do cirurgião, o valor do porte do cirurgião é R$ 753,99, então 30% desse valor equivale a R$ 226,19, tá? O valor do porte anestésico 5, que nós vimos aqui no quadradinho rosa, que ele equivale ao porte 7C, né, do comunicado lá da revista CBHPM 2012, e o porte 7C custa R$ 540,33. Pronto, esse também é um valor que você vai deixar lá separadinho. Então, você já tem valor do porte, unidade de custo operacional, valor do primeiro auxiliar, que só requer um auxiliar nessa cirurgia, e o valor do porte anestésico. Separou, somou, tá? A soma de todos esses valores que nós acabamos de chegar, chega ao valor do procedimento. E qual vai ser, então, o valor desse procedimento? R$ 753,99, mais R$ 286,45, mais
R$ 226,19 mais R$ 540,33. Nós chegamos ao valor de R$ 1.806,96. Perceberam? Nós chegamos ao valor do procedimento olhando apenas a estrutura da tabela, sabendo as regras para calcular cada estrutura dessa tabela. Chegamos ao valor do procedimento. Ficou claro, gente? Vocês entenderam como é que a gente chega ao valor do procedimento? É importante o analista de credenciamento saber, entender a estrutura da tabela, saber chegar ao cálculo, tá? Não é que ele vai auditar, não, ele precisa montar a tabela de cobrança, ele precisa montar a proposta para encaminhar para a operadora. E para montar a proposta, caso ele não tenha um sistema de gestão que lhe permita fazer o cálculo automático, é necessário saber chegar a esse cálculo e montar a sua proposta, tá bom? Então, relacionado à tabela CBHPM, essa é a estrutura e essa é a forma de chegar a um valor de um procedimento. Nós falamos aqui só sobre um procedimento cirúrgico. Em outras situações, envolve também o filme radiológico, que são de alguns exames, tá? Que aí requer a utilização de filme. Aí é outra história que eu vou explicar para vocês no outro momento, como calcula o filme para chegar a esse valor também. Em outros momentos, nós vamos fazer cálculos de outros procedimentos. Fizemos agora só de um procedimento cirúrgico, mas tem vários procedimentos, que a gente vai ver que tem percentuais de unidade de custo operacionais, normalmente para laboratórios, para exames laboratoriais, a gente vê que são percentuais do valor do porte, percentuais da unidade de custo operacional, mas eu vou explicar isso no outro momento para vocês aqui também, como faz esses cálculos, tá? É interessante saber. Analista de credenciamento precisa saber sobre isso. Tá bom, gente? Mais uma observação. Quando você chega a esse valor aqui, nós estamos no valor do procedimento cirúrgico, que nós chegamos ao valor de R$ 1.806,96. Quando esse paciente, uma observação da tabela também, uma regrinha, tá? Quando na cobrança do paciente, na cobrança desse procedimento, o paciente tiver direito a apartamento, esse valor dobra. Tá bom, gente? Então, esse valor aqui é quando a acomodação do paciente for direcionada para a enfermaria. Esse é o valor que o prestador vai direcionar para a operadora na conta, na cobrança. Quando esse paciente estiver internado, a acomodação dele for apartamento, esse valor é multiplicado por 2. Tá bom? Então, gente, sobre esse assunto, é esse o conteúdo que eu me dispus a trazer hoje aqui para vocês. Tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um abraço e até o próximo encontro nosso aqui, que será na terça-feira. Tchau, gente. Um abraço.